Meu abraço carinhoso aos que estão conosco presencialmente, né? E aos que estão vinculados pela mídia, pelos canais digitais. O tema selecionado para as considerações dessa noite está no capítulo 159 de um livro muito gostoso, de fácil leitura, da Lavra de Emanuel, com a colaboração do Chico, que é o Caminho, Verdade e Vida. Então, nesse capítulo 159, cujo título é A Quem Segues, né, é uma indagação, Emanuel traça uma série de considerações, obviamente orientadas para o movimento espírita, mas que também vale para toda a humanidade que, neste momento, se perde, né, em leituras ideológicas, em leituras filosóficas, em leituras religiosas, e muitas vezes perde o verdadeiro foco. E ele crava isso de maneira muito clara, mostrando que o foco é Jesus, e traz elementos que comprovam essa tese. E ele diz, olha, o homem é natural que na matéria ele encontre diversas sugestões de desvio ou influências pernósticas que vão desviá-lo no caminho. Porque todos nós, e os espíritas sabem muito bem disso, nascemos com um planejamento, né? Existe uma programação divina que nós concordamos, nós aquecemos, para que a nossa experiência material seja a mais produtiva possível. A gente faz isso em todos os segmentos. Planejamos a nossa vida familiar, planejamos a nossa vida acadêmica, planejamos a nossa vida profissional. Na medida do possível, sempre que podemos, estamos planejando. E a vida material não seria diferente. Seria muita ingenuidade da nossa parte acharmos que somos jogados na matéria sem sequer uma gestão, um planejamento, um acompanhamento divino para as nossas ações. Então ele fala, olha, é claro que o homem vai sofrer uma série de influências negativas que vão desviá-lo do caminho. Mas essas influências não se dão apenas no plano material, né, que irão perturbar as realizações nobres. Porque, veja bem, quais são os impulsos que nós temos? Na grande maioria, são os impulsos relacionados ao sexo, ao dinheiro e ao poder. Boa parte das instituições, boa parte da arte, boa parte da cultura, nos impele a esse caminho. Então, as influências materiais serão quase que sempre orientadas para esse norte avassalador, associado ao poder, ao dinheiro, à materialidade, aos impulsos dos instintos ainda muito presentes. E ele fala isso não apenas do ponto de vista da leitura material, mas também do ponto de vista da esfera invisível, que igualmente pode e oferece perspectivas negativas para que esse processo de realização, no seio das realizações humanas, se dê de maneira conturbada. E ele fala, olha, a gente precisa entender todo o processo de registro da filosofia religiosa do mundo. E o Espiritismo é muito claro quando Kardec coloca lá no capítulo 3, dizendo que a Terra ainda passa por um processo ainda primitivo de avanço, né? Ele usa dois vocábulos que nos dá, de maneira muito clara, a atual situação do nosso planeta. Passados 150 anos dessas afirmações, não acredito que esse cenário tenha mudado significativamente. Onde ele fala, a Terra é um presídio, a Terra é ainda um hospital, não é mesmo? É claro que tem elementos positivos no contexto das realizações humanas, mas a maioria das influências ainda são de características negativas. A bipolaridade humana ainda pende muito mais para o universo da negatividade. E é por isso, de fato, que ainda não temos o título de um mundo de prova e regeneração, porque Kardec classifica o mundo de prova e regeneração quando existe uma pequena predominância do bem em relação ao mal, o que ainda não se verifica de fato. E os impulsos midiáticos, os impulsos televisivos, os impulsos artísticos, os impulsos que nós temos pelas instituições tradicionais são sempre, na sua grande maioria, impulsos orientados para a materialidade, quando não de maneira muito pernóstica e negativa. Então ele fala, os discípulos sinceros, aqueles que entendem esse cenário de maneira clara, entendem e compreendem a necessidade de colocarem o seu pensamento e a sua energia centralizando seus interesses na figura do Cristo. Então Jesus é, de fato, esse foco. Porque não podemos admitir, na condição de espíritas e de religiosos,
e isso está muito claro no Sermão do Monte, a servir a dois senhores, né? Quando Jesus traz essa referência no registro bíblico, olha, você não tem como servir a Mamon e a Deus. Quer dizer, a Deus na expressão da espiritualidade, no que existe de bom, de belo, a ordem que nos classifica como seres ainda, né, caminhantes mais universais, e Mamon, a representatividade da materialidade, né, dos interesses mundanos. Então não tem, de fato, como priorizarmos as duas coisas. Isso não quer dizer que precisamos nos desconectarmos da realidade material, muito pelo contrário. Mas precisamos criar prioridades. Ele chama a atenção dos espíritas para entender a prioridade, de focar os nossos interesses nas realizações nobres, visando as expressões espirituais do futuro, tendo Jesus como referência. Porque se a gente ficar preso às variadas ideologias, às variadas filosofias, se ficarmos justificando os nossos comportamentos, ainda pernósticos, tendo em vista uma determinada doutrina A ou B, que diverge das leituras de fato que o contexto espiritista nos mostra, a gente vai estar dando espaço para que esses valores ainda animalizados se apresentem no nosso comportamento. E é por isso que a nossa sociedade vive a realidade de um momento de psicose, né? É o medo pelo futuro, é o medo associado ao passado, são os problemas depressivos e as perturbações no campo da mente de todas as ordens. Mas o que é interessante? É claro que Kardec, em toda a codificação, né, e mormente esses grandes articulistas como Emmanuel, sempre trazem a referência das suas considerações no exemplos abençoados de Jesus. Mas, às vezes, a gente perde esse núcleo duro dessas considerações, né? O espírita até que nem tanto. Mas, quando a gente vê os outros espectros religiosos ou a realidade da sociedade, é avassaladora. As pesquisas, os estudos, os levantamentos nos mostram que apenas 1/3 da população encarnada no mundo, 8 bilhões, 33% são cristãos. Isso significa que o número dos cristãos, ou seja, daqueles que acreditam no Cristo, mesmo de maneira torpe, obliterada, limitada, confusa, mas mesmo esses são uma esmagadora minoria, né? As religiões associadas a outras leituras, a outros ícones, a outros profetas, a outras referências, ainda determinam a realidade da leitura filosófica e religiosa do mundo. O que é muito triste, né? O que é muito triste, porque para nós Jesus já é essa referência, já é esse ente divinal que nos tende a posicionar de maneira muito diferenciada. Então, quando focamos e entendemos a figura do Cristo, nos dizem os Espíritos, a gente para de perder tempo. Isso é que é importante. Porque o grande fator no processo de evolução é o tempo. Todos nós fomos criados nesse gigantismo do estatuto divino, né, nesse ordenamento maior, nesse destino abençoado, para sermos seres angelicais, espíritos de luz. E isso passa, né, desde a realidade do princípio espiritual, raiando, né, nas bases do mineral, do vegetal, do animal, para, sim, criar a condição ainda do princípio inteligente na sua forma mais abrupta, né, na sua forma mais grosseira, para que o princípio inteligente possa, então, se individualizar, ganhando espíritos infinitos ou eternos dentro da poesia mundana, mas caminhando, né, para a condição de colaboradores no grande concerto universal. O que nos diferencia, né, desse estágio ao outro é exatamente o tempo, é o aproveitamento que fazemos, né, dos momentos que são oportunizados. Na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que tem a resposta mais curta, né, da estrutura de 119 perguntas que são ali colocadas, é colocado, né, de maneira muito clara e objetiva por Kardec, qual ser mais perfeito. Ele não pergunta qual homem ou qual entidade, ele pergunta qual ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é Jesus, que é a resposta mais curta. Então diz lá, na conclusão do pensamento, que Jesus é esse símbolo de perfeição moral que foi encaminhado para a humanidade, e a humanidade, então, deve entender esse contexto e se pautar pela figura máxima do Cristo, né?
E ele, então, ofereceu esse ser mais perfeito, o ser mais puro. E, às vezes, até algumas leituras fazem considerações confusas, porque, veja bem, se é perfeito, por que mais perfeito? E aí, alguns aventam a possibilidade de algum processo de tradução ou de transliteração errado, mas a gente precisa entender que, pela lei de progresso, nós alcançamos um determinado estágio de perfeição, que é a compreensão plena do que é o correto, né? Tirar da nossa personalidade todo o traço, tirar da nossa idiosincrasia todo o traço de maldade ou de interesse mundano. Quando alcançamos essa situação, não mais precisamos encarnar, nos tornamos espíritos puros, mas mesmo esses espíritos puros continuam no processo, né, bilenar, nos bilhões de anos que tem pela frente, nos zilhões de anos que tem pela frente, avançando no conhecimento, na aquisição de ciência, para poder colaborar, ainda de maneira mais presente, com a estrutura, com o cosmos que conhecemos. Hoje, Jesus faz parte desse conselho de espíritos angelicais que administra o sistema solar. Amanhã, ele vai administrar uma galáxia, né? Depois, nebulosas, conjuntos de galáxias, por que não? Então, esse processo de aprendizagem, de amplitude da capacidade intelectual, de registro de conhecimento, nunca se perde, né? Mas deixamos o nosso instinto animal e aí nos tornamos perfeitos. Mas avançamos nesse processo de perfectibilidade. Então, não tem nada de diferente ou nada de errado quando Emmanuel diz que foi o mais perfeito. Porque, de fato, a gente sabe que na gestão do sistema solar e na própria gestão do globo planetário existem outros espíritos perfeitos, que não temos notícia. Nós sabemos por uma questão de racionalidade, de elementos, né, aplicados à fé, que nos impõem um raciocínio cartesiano. Jesus não foi nem o primeiro, nem será o último dos espíritos perfeitos que compõem a realidade universal. Mas é o único que temos notícia. A literatura séria do espiritismo não nos traz outra informação, colocando algum espírito para rentear com Jesus. Até porque isso criaria um problema de foco, né? Como nós vemos em outras religiões, onde muitas vezes se perde o foco do Cristo porque tem 200 de santos, ou outras referências, ou outros profetas, e a atenção se perde. No Espiritismo isso não acontece e não pode acontecer, né? Jesus é a verdadeira referência, não precisamos de outra referência. Não precisamos, ainda temos, pela nossa condição de um movimento espírita incipiente, a necessidade de determinados líderes. Mas, de fato, não precisaríamos. Se tivéssemos Jesus como foco, nem de líderes nós precisaríamos, porque saberíamos exatamente como nos comportar. Mas ainda, por conta desse atavismo, por conta da raiz muito presente das religiões tradicionais, por conta da procura de ícones, a gente fica criando referências, fica criando lideranças, e muitas vezes perdemos o foco da grande figura que é Jesus. Então, toda a codificação chama atenção para isso, né? A gente não pode negligenciar essa realidade. Mas vem cá, o que Jesus de fato nos ensinou de tão especial que toda a estrutura do pensamento religioso não colocou antes, né? E aí o capítulo 15 é extraordinário tentar fazer esse resumo de uma maneira simples, mas de uma profundidade incrível, quando ele fala, olha, todo o princípio do Cristo está formulado na necessidade de amarmos a Deus com todo o nosso poder, de toda a nossa alma, e amarmos o nosso próximo como a si mesmo. Aí estão, segundo a própria palavra, né, do Cristo e o registro bíblico, o resumo de toda a lei, de todos os profetas. Mas o capítulo 15 traz esse insight, né, trazendo os elementos, os dois troncos do processo de evolução associados à humildade e à caridade, dos quais Jesus foi realmente um grande ícone, dos quais Jesus foi perfeito na sua ação. Porque um espírito perfeito, a gente precisa admitir, não errou no pensamento, nem na caminhada, muito menos no piscar de olho, porque senão não seria perfeito, né? Se admitirmos que Jesus teve medo, foi covarde, foi inseguro, irônico, como alguns estudiosos querem colocar, não tem sentido. Quer dizer, um Jesus com dificuldade de relacionamento com sua mãe, Maria, né? Arnaldo sabe, eu sou espírito inferior, mas a relação com minha mãe é boa. Você imagina Jesus tendo uma relação complicada com a mãe, ou Jesus irônico, bebedor de vinho, estressado, com medo da morte. São reflexões que o espírita precisa fazer, de fato concentrando as atenções para essa figura divinal que está ainda muito distante da nossa compreensão.
E a própria questão coloca isso. Jesus foi esse ente animado pelo espectro divino. Jesus é a realização e a materialização, a personificação de um Deus todo-poderoso. Mas no capítulo 15 está dito, olha, nós temos a caridade e a humildade como sendo a senda do processo de evolução. Em contrapartida, com o que está muito presente na idiosincrasia humana, que é o egoísmo e o orgulho. E o orgulho como matriz de todo o processo de perversão do comportamento humano. Porque o orgulho é exatamente quando nos achamos melhor do que somos, nos colocamos acima dos outros. A humildade é um outro espectro de compreensão intelectualizada, não passiva, não submissa. Submissa, sim, ao ordenamento divino, à compreensão mais ampla de todo o processo que nos abraça, mas de aceitação do destino, de aceitação da gestão da espiritualidade superior, de aceitação do estatuto divino. Humildade nesse sentido, que é exatamente a mente que se dilata para um processo libertador da consciência. E a caridade como um elemento pragmático. Porque o que adianta eu conhecer, eu entender e pouco fazer? Né? Então Jesus entendia, conhecia e fazia. E por mais que nós temos biografias extraordinárias, né, de outras religiões, como o próprio Buda, né, Siddhartha Gautama, a figura de Maomé, que teve insights positivos, tantos outros, mesmo dentro do espectro cristão, né, Paulo, um Pedro, um João Batista, um Moisés, ícones que merecem a nossa afeição, o nosso apreço, mas todos, em algum momento, tiveram traços na sua biografia que os associam à realidade humana, de seres ainda limitados, embora avançados do ponto de vista, né, da realização média da sociedade que nós conhecemos. Mas ainda muito distante da condição de evolução temporal do Cristo. Eu diria bilhões de anos, eu diria de maneira mais clara, há dezenas de bilhões de anos de distância do processo de evolução que o Cristo já alcançou. Por uma questão meramente de racionalidade física, matemática, né? E nem precisamos nos delongar sobre esse aspecto. Então, quando ele fala, olha, quando a gente entende o que Jesus ensina, de fato a gente passa a ter uma outra visão de mundo. E aí, o fora da caridade não há salvação, que é a grande frase do movimento espírita, tenta realmente trazer esse resumo de uma maneira muito pragmática. Porque nós não temos como amar a Deus se nós não amarmos o nosso próximo. E o que é amar o nosso próximo? É ficar dando beijinho, abraço? Não, de forma nenhuma. É o respeito e a consideração. Né? É o querer bem. É o poder ser útil na medida do possível. Isso é que é amar o nosso próximo. O próximo, muito próximo, a gente já consegue amar. Os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos maridos, os nossos parentes. O exercício é um pouco mais fácil. Mesmo assim, ainda é um amor, né, que traça os raios da bipolaridade. Ora ama, ora não ama, ora tem até um pouquinho de raiva em função das chateações, o que é normal, fruto da nossa realidade, né, emocional, da nossa ausência de controle unilateral, orientada para o bem e para o belo. Mas o que nós precisamos entender sobre a ação amorosa é exatamente o querer bem. E o querer bem precisa transcender o querer, precisa fazer. Então, quando nós fazemos o bem, quando nós pensamos positivamente, quando nós agimos positivamente em favor da sociedade, em favor daqueles que estão ao nosso lado, isso não é muito difícil. Né? Não é muito difícil, basta tentar, a gente vai ver que esse exercício vai se tornando cada vez mais disciplinado, com as limitações, com os erros, com as inconsistências, mas pelo menos nesse exercício de boa vontade, a gente vai amando o nosso próximo. E amando o nosso próximo, estamos nos submetendo a um ordenamento maior estabelecido por Deus. Portanto, estamos amando o nosso Deus. Quando cumprimos uma ordem do nosso superior, né, mesmo que a gente não diga para ele que a ordem foi cumprida, mas que ele sabe que a ordem foi cumprida, é um processo de submissão e de aceitação. Então, Deus entende quando o exercício de amor se faz em relação ao nosso próximo. Então, amar o nosso próximo era amar a Deus. E não temos como amar a Deus se não amamos o nosso próximo. É uma condição sine qua non, absolutamente vinculada dentro das raízes da racionalidade. Por isso é que fora da caridade não há salvação. Poderia ser fora do amor? Talvez, se não houvesse tantas expressões de leituras, inclusive do espectro mundano, das realizações carnais, que a poesia, que a cultura, que a arte traz. Então a espiritualidade quis falar, não, caridade.
é a ação do amor desinteressado de qualquer leitura mais visceral ou instintiva, né? É o querer bem, é o fazer bem. Então, nós temos esses dois troncos do processo de evolução, a humildade e a caridade, tão bem ensinada, tão bem vivenciada pelo Cristo, né? Mas ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, agora lá no capítulo 1, no item 3, quando fala sobre Jesus, está dito que Jesus, ele veio cumprir a lei de Deus, né? Olha só, quando ele desconstrói alguns elementos da leitura mosaica, ele não veio descumprir a lei, né? Ele veio dar uma interpretação muito mais profunda, adaptar essa lei ao adiantamento dos homens. Então, Jesus foi pródigo nesse processo. Ninguém foi tão genial, tão espetacular em trazer esses elementos de maneira tão rica. Por isso é que ele, apesar de todas as dificuldades, passados quase 2000 anos, é essa referência e será para todos sempre o grande ícone da sociedade que se avança, né, com o raiar dos séculos. Pena que ainda boa parte não entendeu, né? E os espíritos dizem, independente de sermos cristãos ou não, todos, absolutamente todos os espíritos vinculados à realidade planetária, encarnados ou não, porque o ciclo reclamatório se repete, né, há milhares de anos, como nós sabemos, para a maioria de nós que estamos aqui. Nós temos informação de 23, 24 milhões de espíritos vinculados ao planeta, sobre a batuta, sobre a tutela, sobre o gerenciamento do Cristo, nesse processo de intercalação reencarnatória. Então, todos os espíritos tiveram conhecimento da proposta do Cristo e a compreensão da sua personalidade. Mesmo aqueles que estão no Oriente Médio, né? Mesmo aqueles que estão mais distantes ainda, obviamente, se referindo àqueles que têm uma capacidade intelectiva de compreensão, de racionalizar a razão, a fé, sobre, né, os elementos mais complexos da mente humana. Não estamos falando ainda dos seres que estão naqueles primeiros estágios, como o nosso planeta se apresenta na condição de silvícolas. Mas todos que já entendem efetivamente o que é certo e errado, tiveram a notícia do Cristo. Então ninguém, absolutamente ninguém na face do planeta, ou nas regiões espirituais, pode dizer que nunca ouviu falar, ou que nunca sentiu, ou que nunca esteve próximo da mensagem do Cristo, né? Então Jesus não veio destruir de forma nenhuma a lei de Moisés, veio dar completude, veio dar compreensão, veio adaptá-la, e a literatura espírita mostra que ele foi o único que, de fato, cumpriu integralmente esse ritual, né? Esse ritual desse estatuto perene e imutável que conduz às nossas realidades. E diz que todos, absolutamente todos, sem distinção, são objetos dessa mesma solicitude. E aí, a necessidade de termos Jesus como foco, caminharmos de maneira mais reta, perdendo menos tempo. Porque tempo, ainda no nosso estágio, infelizmente, ainda iremos perder. No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, trata sobre a realeza de Jesus. E fala, olha, a realeza como nós conhecemos é a realeza dos títulos, é a realeza da pomposa, fruto dos elementos hereditários. Mas será que Jesus não foi uma espécie de rei, né? Mesmo quando a gente considera o contexto das conveniências humanas, né, aquelas figuras que se destacaram, aquelas realezas terrestres, né, que em algum momento se manifestaram pela arte, pela cultura, pela ciência, pela filosofia, e que colaboraram para o progresso da humanidade, mesmo nesse contexto, desprovido da materialidade hereditária, Jesus pode ser, sim, também considerado como um rei, como algo especial, como um filósofo, um profeta especial, porque colaborou, sim, mesmo que analisado fora do contexto religioso, somente pelos elementos históricos, ele realizou algo extraordinário, né? E aí, quando a gente resgata a passagem um pouco desrespeitosa, né, para não dizer muito desrespeitosa, de Pôncio Pilatos, lá em João, no capítulo 18, o procurador romano, quando Jesus, preso para atender os interesses dos judeus, é perguntado, não, estão dizendo que você é rei dos judeus. E Jesus responde, olha, meu reino não é deste mundo. É exatamente o que cria condição para o título, quer dizer, a realeza de Jesus. Nós sabemos e compreendemos que a realeza de Jesus não está vinculada somente à realidade terrena, né? Mas até sobre esse prisma também precisaríamos considerar. É isso que a codificação traz à baila das nossas considerações.
E aí Pôncio Pilatos fala, mas então é rei? Né, de maneira jocosa. E Jesus responde, tu dizes, nasci e vim para este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Mas, repito, meu reino não é deste mundo. Trazendo a referência de toda a sua magnanimidade orientada para os aspectos superiores, infinitos da vida. Eu já disse para vocês, talvez mais de uma vez aqui nesse púlpito, que se um dia eu puder, e algum dia eu vou ter esse mérito, de poder vivenciar pelo registro, pela memória de algum espírito que vivenciou o Sermão do Monte, esse que é o marco histórico de todo o processo do pensamento religioso humano, foi dali, o Sermão do Monte, né, também conhecido como da montanha ou das bem-aventuranças, mas de maneira mais adequada, Sermão do Monte, pela geografia característica daquele local, foi ali que Jesus desperta a humanidade para uma outra realidade. Foi ali que foi construída a Carta Magna, né? O princípio básico do pensamento reto, da moralidade plena, que nos traz até os dias de hoje, avançando, ainda que de maneira lenta, mas avançando. Foi o momento mais importante da história humana, eu não tenho dúvida. Porque o nascimento do Cristo tem sua importância. Todas as suas passagens, e o registro bíblico não nos deixa faltar, tem os seus elementos importantes. Mas, de fato, Cristo se manifesta enquanto ente divino ali, aos 30 anos, quando, né, ele, debaixo de toda a sua capacidade, promove aquele fenômeno extraordinário que foi o conhecido Sermão do Monte, que está registrado nos capítulos de 5 a 6 de Mateus com maior completude, e que se compõe de 111 versículos. Né? É a coisa mais extraordinária no registro bíblico. Eu digo, olha, se não tem paciência para o Velho Testamento, leia o Novo Testamento. Se não tem paciência para o Novo Testamento, leia os Evangelhos. Né? Se não tem para os Evangelhos, fique com João e Mateus. Se não tem, leia do capítulo de 5 a 7 de Mateus, que todo o pensamento está consubstanciado ali. E depois a gente percebe, quem estuda a Bíblia, o registro bíblico de maneira histórica, compulsada, com metodologia, vai ver que Jesus replica todos aqueles ensinamentos ao longo de inúmeras passagens. Olha que coisa extraordinária. Então, realmente, a Carta Magna, a constituição do pensamento crístico está ali, no Sermão do Monte. Então, se um dia pudermos rever esse momento, vai ser algo extraordinário, pelo impacto magnético, né? Pela clarevidência, pela manifestação daqueles que estavam ali, milhares de pessoas com idiosincrasias, capacidade intelectual distinta, culturas, elementos idiosincrásicos, língua diferente, e Jesus, sem megafone, falou para todo mundo. Foi ali um grande fenômeno mediúnico, um grande fenômeno da gestão dos fluidos magnéticos, que um dia nós iremos compreender na sua plenitude. Mas aí ele traz, né? Ele traz todo o eixo da preocupação que a sociedade humana e nós, na condição de espíritos, precisamos ter. Né? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Olha como isso está presente nos dias de hoje. Bem-aventurados os que têm limpo o coração, os que são misericordiosos, os que procuram ser pacificadores, aqueles que são injustiçados, aqueles que são perseguidos. Quando ele traz a referência de que vós sois o sal da terra, olha que coisa extraordinária, né? Vós sois a luz do mundo, quer dizer, o sal como tempero rei, a luz, e é verdade do ponto de vista da leitura, inclusive perispiritual. Né? O único ser na face do planeta que pode emitir luz pela sua constituição perispiritual, pela sua constituição perispiritual, é o homem, desde que focado nos interesses nobres. Então, Jesus está dizendo, olha, vocês têm o potencial de serem sóis, de serem entes iluminados, né? Como ele é. Como nós já, ainda que de maneira torpe, nos vinculamos aos elementos positivos da vida, já emitimos pensamentos nobres, já emitimos certa luminosidade. Né? Então, vós sois a luz do mundo. A necessidade de nos reconciliarmos com os nossos inimigos, com os nossos parentes, né? Chamando a atenção que daqui não sairíamos se não pagarmos o último ceitil. Quer dizer, existe um compromisso de todo o processo de doação para o nosso aprendizado, que é um compromisso material e é também um compromisso espiritual de realização. Recebemos muito do elemento divino, né? Da ação misericordiosa, da providência divina. Precisamos dar a contrapartida, não é mesmo? É aquilo que eu digo, ser pai é algo extraordinário. Filho
deve respeitar o pai, mas o pai também deve agradecer a oportunidade de ser pai. Então, nesse processo de relacionamento entre pai, filhos e mães, existe uma construção que todos ganham, né? Nós crescemos quando somos pais e, na condição de filhos, precisamos ser gratos aos pais que nos dão a condição e o sustento. E aí a família vai se construindo, né, dentro dessa engrenagem positivada, nos ordenamentos de amor. E Jesus chama a atenção, o que é algo que muito me preocupa hoje, dentro do movimento espírita, né, com esses processos de influência pernóstica, de elementos de leitura política trazidas para a esfera religiosa. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Isso é extraordinário. Quer dizer, o que é certo, o que é errado. E ele está dizendo, e você sabe o que é certo, e você sabe o que também é errado. Se ainda tem dúvida, vai estudar, vai compreender. O que não falta livros, né, e literatura dentro do movimento espírita para consubstancial, para dar clarividência se nós tivermos dúvidas sobre um ou outro elemento. Mas, naquilo que é fulcral, ou naquilo que é foco, nós sabemos sim. Porque o não matarás, o não roubarás, o não trairás, está presente na nossa leitura, né, consciente e inconsciente, há milhões de anos, há milhares de anos. Né? Pelo menos, se a gente pegar Moisés, 1.250 anos antes de Cristo, né? Então nós temos 3.250 anos, mais referências também trazidas por Abraão, 800 anos antes de Moisés. Então tem 4.000 anos que a gente está recebendo as informações orientadas como a necessidade de sermos respeitosos, de sermos leais, de não roubarmos, de não matarmos, de não cobiçarmos, de não trairmos. Então não tem ninguém em sã consciência, com um mínimo de capacidade de raciocinar, que não entenda verdadeiramente o que é certo e errado. Então Jesus, olha, que o seu sim seja sim. Né? E vocês ouviram falar, olho por olho, dente por dente, eu digo, não. Se alguém bater a sua face, ofereça a outra. Mas não a face física, né? A face psicológica. Quer dizer, nós somos agredidos, e é difícil, convenhamos, ser agredido e responder de maneira pacífica. Mas é, pelo menos, uma disposição de mudar essa troca de energia pernóstica. Então, ele já chama atenção, né, para essa face psicológica, inverter esse processo de ódio pelo respeito, né, pela manutenção do bom senso. Então, a gente pega, e não vou lembrar, nem vou cansá-los na leitura do Sermão do Monte, mas se a gente tiver um pouquinho de tempo, são páginas extraordinárias com um processo de reflexão profundo. E a gente vai ver que algo que está colocado há quase 2.000 anos está tão atual, tão presente, colocado de maneira tão extraordinária, que só pode ter vindo de uma mente realmente fora do normal. Né? Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Quer dizer, ele era perfeito. Poderia ter trazido essa condição para a leitura pessoal, mas ele estava startando o seu processo, focou na compreensão de um Deus maior, ensinou o Pai Nosso, focado na figura divina, com toda uma preocupação de criar uma metodologia de compreensão e hierarquia entre o Deus Todo-Poderoso e ele, na condição de filho e representante maior. E ele, no final, ele chama a atenção para que nós não nos percamos em tentar, né, nesse processo de conveniência mundana, amar ou atender, né, os dois senhores. Servir, né, como era a expressão da época, a Deus ou a Mamon. E ele fala, olha, vocês têm que observar como crescem os lírios dos campos, né, porque eles não trabalham nem fiam. Mas eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, é inexpressiva, e amanhã não existirá, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé, não se turbe com o que você vai comer, beber ou se vestir, que eram as preocupações da época. Né? Hoje não, hoje são outras, né? Casa na praia, carro do ano. Mas naquela época era comer, beber e vestir, era a preocupação da sobrevivência imediata. Né? Mas o comer, o beber e vestir está associado às preocupações do rame-rame do cotidiano material. Então ele fala, não vos aflija pelo que você vai comer ou beber, ou pelo que você vai vestir. Não se preocupe com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu próprio mal. Bata e a porta
se abrirá. Peça e a espiritualidade vai atender. Busca e achareis, né? Entre pela porta estreita, porque é larga a porta da perdição e por ela o convite para passar é sempre intenso. E é exatamente o que Emmanuel coloca, né, nesse capítulo extraordinário desse livro, Caminho, Verdade e Vida, lá no 159. Quer dizer, os nossos convites são convites para perdermos tempo, né, nos interesses mundanos. É adentrar a porta larga, porque o convite é pleno, é mesmo? Mas a porta estreita é a porta do comportamento, do respeito, da atividade religiosa, da frequência disciplinada na ação do bem, né? Na preocupação em não mentir, em não roubar, em não enganar, na preocupação de tentar viver um pouco melhor o dia de hoje do que foi o dia de ontem. Essa é a porta estreita, é a grande dificuldade da nossa sociedade. E a gente tem essa dificuldade porque ainda, de fato, se estamos começando a entender, não aceitamos completamente Jesus. Porque na medida que a gente tem Jesus como foco, a gente passa a se cobrar, né, a nos cobrarmos de maneira mais plena um processo de alteração comportamental. Então, o Sermão do Monte é um desses trechos absolutamente extraordinários do registro bíblico. A gente tem mais 5 minutinhos? Emmanuel, ele tem uma frase que é, no meu modo de ver, talvez uma das mais bem construídas quando ele trata sobre o espectro da humildade. Ele diz, a humildade é a fonte de todas as virtudes. Eu confesso que eu não tenho nem capacidade intelectual, nem vontade, nem mérito para desconstruir o que Emmanuel escreve, porque é de uma inteligência, de uma capacidade filosófica absolutamente extraordinária. E aí, nesse construto, ele continua. É a fonte de todas as virtudes. E diz mais, de todo o progresso e de toda a elevação moral e intelectual. Olha que extraordinário. O que Emmanuel está dizendo? Quer dizer que a gente tem que ter essa preocupação de entender, de compreender, de intelectualizar, para poder, de fato, caminharmos na prática do bem. Porque a primeira coisa para fazermos o bem é entendermos o que é o certo. Não é mesmo? E entender o que é o certo fica muito mais fácil quando nos submetemos, ou seja, quando nós somos humildes em relação a Jesus. Porque a Deus é um processo até um pouco subjetivo de compreensão. Então, Jesus veio exatamente para criar um espectro, né, de concretude, de tangibilidade, né, de objetividade em relação aos elementos para nortear a caminhada divina, a nossa caminhada terrena para os elementos divinos. Então, é fácil quando nos focamos em Jesus. É fácil concentrarmos o nosso pensamento quando pensamos em Jesus. Conseguimos materializar a sua face, conseguimos materializar as suas expressões, a sua fala. Isso cria um processo de conexão com a nossa realidade material, facilitando, obviamente, essa gestão humilde, essa aceitação de Jesus como um verdadeiro ícone, como uma verdadeira referência, como um ente divinal, representante de Deus, sim, é mesmo? A gente não pode deixar de considerar que o registro bíblico, né, normalmente ali o que está em João, né, lá no prólogo, né, no princípio era o verbo, ele estava junto de Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, olha que interessante. Fez o mundo e não foi conhecido pelo mundo. Exatamente, mostrando que Jesus é esse ente criador. E faz questão de diferenciar. Estava junto de Deus, né? Quer dizer, não faz confusão entre os entes divinos. No princípio era o verbo e ele estava junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Então, João constrói, né, essa leitura extraordinária mostrando a condição do Cristo, não só de governador planetário, mas de referencial divino e representante de Deus. Quando nas frases, né, que a gente vai pegar, principalmente do capítulo 8 em diante de João, né, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Né, eu sou a vida, eu sou o representante maior e lá pode ser do Deus, eu sou o filho do Deus, eu sou o pão da vida. Eu e meu pai somos apenas um. Então ele traz várias referências, quando de maneira clara ele se coloca como orientador maior. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, se uma figura extraordinária como essa teve a preocupação
de registrar para as nossas consciências a sua condição de referencial. E Emmanuel traz essa preocupação não só nesse capítulo, mas em outros capítulos, e a literatura espírita faz questão realmente de botar Jesus num outro patamar de consideração. É por isso que o movimento espírita não cria, né, as estatuetas, as referências, os elementos, né, que podem tirar o foco da figura central, que é Jesus. Então esse é o convite. Esse é o convite de Emmanuel. Esse é o convite que nós espíritas temos que fazer internamente. Esse é o convite que eu me faço, porque diariamente, né, porque o palestrante tem a grata, né, tarefa de falar daquilo que ele precisa ouvir, né? Então, a gente não pode perder Jesus como ente, né, divino, como um ser que foi alimentado pelos interesses superiores, como nosso referencial maior, não só para os próximos séculos, mas para toda a eternidade. Porque quando nós alcançarmos a perfeição, ainda estaremos trilhando, né, esse universo de radiações iluminadas criadas por esse Espírito extraordinário. Eu agradeço a paciência dos senhores e que Jesus possa nos abraçar hoje e sempre, criando em nós essa certeza de que ele realmente é o Mestre.